Está começando mais um Acredite Se Quiser. E hoje a bruxa está solta, não é mesmo, senhor Ufujack? Isso mesmo, PH. Isso mesmo. Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. Sim, sim. E tanto que existem que nós trouxemos duas para conversar com a gente aqui hoje. Mas calma lá. O time hoje é grande e vamos apresentar todo mundo aqui com calma. Primeiro convidado, Marcelo, o salvador da pátria do fenômeno, o salvador da pátria do Acredite Se Quiser. Meu amigo, seja bem-vindo, tamo junto. Muito obrigado, PH. Imagina, salvador da pátria nada. Tamo junto aí. Valeu demais, meu amigo. O boss, o manda-chuva, que a esposa dele não me escute falar isso, hein? Douglas, e aí, meu amigo? Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar com vocês e quem já nos escuta sabe que hoje eu e o PH a gente não vai dormir direito. A gente vai ficar cagado com esse bate-papo que vai ter hoje aqui, porque a gente gosta do assunto, mas a gente não tem masculinidade suficiente para aguentar o tranco. Então, nós vamos ficar cagados, vai dar rolo. Vamos lá. Vamos lá que minha noite vai ser cruel. Sim. E hoje o buraco é mais embaixo, a nota marrom vai ter alta, porque, vamos lá, a cereja do bolo dessa gravação, desse nosso episódio, as bruxas, nós trouxemos duas bruxas. Então vamos lá, Marília, seja muitíssimo bem-vinda. E lembrando que a Marília, juntamente com a nossa outra bruxa Luísa, são as fazes tudo ali na tábula, numa HQ que está sendo adaptada de um filme sobre bruxas, que nós vamos falar mais no final do episódio. Mas Marília, seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Eu que agradeço. Valeu. E para fechar o time da bruxaria, Luísa, seja bem-vinda novamente, Acredite Se Quiser. Oi, gente, tudo bem? Então, hoje não estamos com os alienígenas, né? Estamos com as bruxas. Vamos falar sobre bruxaria e sobre o filme que a gente está adaptando aí também. Luísa, calma que existe um caso ufológico que se chama A Bruxa de Monterrey. Então, bruxas existem na ufologia também. Mas isso é um papo para um outro episódio. Porque daqui a pouquinho, logo depois da vinheta, prepare seu caldeirão e alguns ingredientes secretos que vamos começar com alguns feitiços. Concentração, visualização, projeção, hermetismo, Santa Inquisição. Acredite se quiser. Ô Luísa, eu já queria começar esse episódio jogando a bola pra você pra te perguntar. Tem diferença de bruxaria pra feitiçaria? Existe alguma diferença nesse sentido? Então, bruxaria e feitiçaria são práticas. Na verdade, você pode ter uma religião e você ser um praticante de bruxaria. No caso, eu e a Marília, e quando você fala de bruxaria também, gente, as pessoas meio que pensam numa coisa única, né? Num grande mundo da bruxaria. E, na verdade, bruxaria é igual a igreja evangélica, tem 200 vertentes, tá? A igreja evangélica tem lá o Batista, tem a Assembleia de Deus, então na bruxaria também tem N vertentes. Então tem bruxas naturais, tem bruxas ancestrais, e eu e a Marília somos de um ramo que se chama bruxaria hecatina, que nós somos devotos da deusa Hecate. E, na verdade, aí se diferencia o que é bruxaria e feitiçaria do que é religião. Então, bruxaria é a prática dentro da religião, né? A nossa religião é o hecatismo, né? Nós somos bruxas hecatinas. E a bruxaria é a prática que se faz dentro da religião, né? São os feitiços e tal. Então, como o feitiço, né, é a prática da bruxaria, então feitiçaria e bruxaria meio que podem ser considerados sinônimos. Entendi. Tá, já que você já deu um contexto pra gente aí que é basicamente a mesma coisa, só que por pontos de vista diferentes, por ideologias diferentes, vamos lá. Douglas, o contexto. Bruxaria surgiu onde?
A gente fala muito de bruxaria, assim, a gente lembra da Idade Média, da Inquisição, daquelas fogueiras, a caçada às bruxas que a igreja fez. Essa história começou ali ou ela vem antes? Na verdade, quando a gente fala em bruxaria, a gente cria, né, todo um entorno de conceitos e preconceitos. A gente precisa compreender isso. E a feitiçaria, a bruxaria, esses elementos, eles, se nós conversarmos com qualquer pessoa do dia a dia, assim, do povo, eles são considerados uma baixa divindade, né? Elas são abaixo da divindade cristã, católica, protestante, tradicional. Porque existe todo um preconceito em cima disso. E aí o que a gente aprende? A gente aprende que a bruxaria e a feitiçaria é a religião do outro. A verdade é essa. Porque se nós pararmos para analisar conceitos bíblicos, que aí eu puxo para a minha área de estudo, nós temos muita bruxaria e feitiçaria lá. No Velho Testamento, por exemplo, quando Moisés fez um embate místico com os feiticeiros do faraó, para provar que o Deus dele era o Deus verdadeiro, qual foi a briga, digamos assim, bruxólica que ele fez? Ele transformou o cajado dele em cobra, e a cobra dele comeu as cobras que foram transformadas pelos feiticeiros egípcios. Nós tivemos vários eventos proféticos de rios se tornando sangue, de profecias de sapos que invadiram, sabe? Então, nós vamos ter, na verdade, coisas que, se nós falássemos hoje em dia, nós vamos falar que é coisas de bruxa, mas que na Bíblia são feitas por aqueles ditos homens de Deus. O próprio Jesus, se fosse descontextualizado, ele seria um bruxo, seria um feiticeiro, tá entendendo? Porque os milagres, só que a gente chama de milagres. Por que nós damos a palavra milagre e não feitiçaria? Porque nós dividimos semanticamente pelas palavras categorias. A gente dá mais critério, mais valor àquilo que é da nossa religião, nosso dia a dia. Ô Douglas, você citou uma coisa que eu nunca tinha parado de pensar. Vamos pôr que a gente tá conversando com a Luísa aqui, e a Luísa tá com um copo de água gelada ali, ela, plim, transforma o copo de água gelada em vinho. Porra, a Luísa fez um feitiço ali, transformou água em vinho. A Luísa Lemos é uma bruxa, uma feiticeira, ela fez um engodo. Agora, se a gente vai numa igreja e um padre pega um copo com água e encosta e ele vira vinho, é um milagre! É um milagre! É isso, é a mesma coisa. Aí que tá a grande questão. O sobrenatural do outro, ele sempre é relegado a uma demonização, a uma categoria inferior à minha religiosidade. E nós temos que ter essa concepção. Tipo assim, não quero me alongar muito, mas tipo, infelizmente ou felizmente, existem duas grandes verdades universais sobre tudo que a gente vê sobre o sobrenatural. Ou todo mundo está certo, ou seja, são tudo formas de ver a mesma coisa com interpretações diferentes, ok? Então tá todo mundo certo, só que cada um vendo da sua maneira, dando sua explicação da sua maneira. Ou tá todo mundo errado e apenas uma pessoa daí está certa. Então, apenas uma vertente realmente está correta e todas as outras erraram. E aí eu me lembro daquela piada do Porto dos Fundos. Vai que é a religião da Nova Papua de Nova Guiné, sei lá, sabe? Vai que é eles que estão certos. Entendesse? E tá todo mundo errado. Então, eu prefiro acreditar que todo mundo está dando interpretações diferentes para o sobrenatural por conta de suas experiências, culturas, etc. Porque existe algo, mas cada um com a sua ótica. E aí é por isso que nós precisamos respeitar a ótica do amiguinho. Falando de coisas que o Douglas colocou aí, falando da bruxaria como prática, a gente não precisa nem ir lá para os tempos bíblicos, né? Todo mundo tem a avó que fazia simpatia, né? Que fazia um desenho do sol no chão para parar a chuva. É que sim, mas peraí, calma. Simpatia é bruxaria também? Simpatia é bruxaria. Simpatia é um feitiço, né? Desculpa atrapalhar, gente. Desculpa atrapalhar, mas, tipo, gente, quem aí cresceu em famílias católicas já ouviu falar São Noguinho, São Noguinho. Se eu achar, eu vou dar 3 pulinhos. Uhum. Isso aí é claramente uma prática mágica. Isso do São Longuinho
uma magia ritualística, né? Você está invocando o São Longuinho para poder achar alguma coisa. É um feitiço ritualístico. Mas você desenhar no chão, por exemplo, o sol e chamar o sol para parar a chuva, por exemplo, é um feitiço desenhado, né? Que a gente chama de sigilação. Então, assim, tem várias práticas dentro dessa coisa das simpatias que são feitiços, só que você não chamava de feitiço, chamava de simpatia, né? Coisa de botar o Santo Antônio de cabeça para baixo para pedir um casamento e todas essas práticas católicas antigas, né? Tudo isso era magia, tudo isso era feitiçaria. Na verdade, assim, se a gente for analisar, a Igreja Católica, muito da Igreja Católica é literalmente magia, quase tudo. A gente tem a oração, que ela pode ser ligada ao encantamento. A gente tem as defumações antes da missa começar, que acontecem também em vários outros tipos de templos e religiões. A gente tem o ritual do batismo, tudo é muito ritualizado. E igual como o Douglas estava falando, né, existe a possibilidade de que só um esteja certo ou que todos estejamos certos. A minha vertente de estudo é o hermetismo, e ele trabalha com a ideia da magia mental, que toda magia ela começa dentro de você. E basicamente, segundo a filosofia, que o hermetismo ele é uma filosofia, ele não chega a ser uma religião, é bem o que o Douglas falou. A partir do momento que alguém acredita em algo, aquele algo existe. Então, se todo mundo está acreditando na sua própria religião, automaticamente é como se todas as religiões fossem verdadeiras. Porque a gente acredita que o Deus, ele na verdade ele é uma energia e ele não é tipo um ser consciente te julgando o tempo inteiro. Deus está muito ocupado. Ele tem outros universos para criar, ele tem outras coisas para criar. Então, na verdade, ele não vai te julgar. E é bem isso que eles estão falando. Tipo, todo ato com intenção, segundo o hermetismo, todo ato que tem uma intenção por trás, ele é um ato mágico. Então, se você falar aí de São Longuinho, né, que eu vou dar os 3 pulinhos se eu encontrar, é um ato mágico. Se você desenhar o sol no chão, realmente, é a sigilização mágica. Então, se você olhar o catolicismo, na minha visão, gente, sério, isso é a minha visão, totalmente pessoal. Cara, é uma escola de bruxaria sensacional, porque ele tem muita magia dentro dele. Ô, Marcelo, você puxou isso aí e eu vou jogar a bola agora pro Jackson. Porque, olha só, Jackson, o Douglas falou isso, a Luísa também falou e o Marcelo citou isso também. Que muitas vezes uma coisa que a gente faz com uma intenção ritualística é uma magia. E muito se comenta ali, principalmente entre os católicos evangélicos, sobre os templos de Umbanda, que quando a pessoa deixa um trabalho, uma oferenda numa esquina, ela tá fazendo uma macumba. Geralmente quando a gente vê essas oferendas na esquina ali, o pessoal fala assim, ai, macumba, isso é magia negra, é do mal e tal. Sempre teve essa conotação. Como que vocês encaram isso lá? Tá? E vocês têm essa visão que isso que vocês fazem lá é uma espécie de magia também? Ou vocês encaram de uma outra forma? Não, na Umbanda a gente encara como sendo magia. Uma vela que você acende para uma entidade, isso já é uma magia, porque existe uma transmutação ali, né? Aquela vela está sendo transmutada por meio do fogo, né? Então, praticamente tudo que você faz na Umbanda é algum tipo de magia. E, assim, sempre tem um significado. E raramente, e depende muito da índole da pessoa, aquilo que está sendo feito é pro mal. O evangélico vai olhar e vai dizer, é tudo pro mal, mas, nossa, é muito, 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 muito raro que seja pro mal. A maioria dos umbandistas vai fazer algo para ele mesmo, para ele ter sucesso no negócio, para ele ter os caminhos abertos, assim. Então, é muito mal interpretado, né? Entre o meio religioso, né? Entre o meio evangélico e católico. Eu lembro que quando eu entrei pra Umbanda, minha mãe ficou 6 meses sem falar comigo, porque ela não queria que eu entrasse de jeito nenhum, dizia que era seita, que eu ia ser corrompido, que só se faziam mal. Então, sinto muito. Ô, Jacques, isso aí que você falou é interessante, porque eu, quando era criança, tinha uma senhora aqui na rua e a gente sabia que era ela que colocava uma oferenda ali na esquina da nossa rua aqui. E a gente, quando era criança, tinha o maior medo daquilo, passava, os pais, a gente falava assim, não chuta não, passa longe e tal, não sei o quê, porque a gente achava que era uma coisa super do mal. Eu, depois de mais velho e tal, eu comecei a ter mais contato com os vizinhos, conversar mais. Uma vez eu perguntei pra ela por que ela fazia aquilo. E ela falou que simplesmente, sabe o que era? Que ela tava pedindo sabedoria e tranquilidade pra filha dela, que tava estudando pra prestar vestibular. Pois é, a maioria dos umbandistas fazem isso em benefício próprio, da família e tudo, pra proteção pessoal.
Ei, eu achava que ela tava botando aquilo lá pra mandar um encosto pegar alguém, sacou? Pra atrair uma coisa ruim. E não tem nada a ver, cara. Eu acho hilário quando eu abro um determinado canal que passa alguns programas de madrugada, e daí tá lá uma certa pessoa falando, ela vai lá no cemitério à noite e fala, por que isso aqui foi colocado aqui pra acabar com a vida de alguém, isso aqui é pra trancar a vida de fulano, isso aqui é pra acabar com a vida da ex do namorado. Não tem nada a ver. Quando você conhece o significado, o que está sendo colocado ali naquela magia, você vê que não é nada daquilo. Sim. Aí vai o povo lá falar besteira sobre o que não sabe, ou às vezes até sabe, mas tá colocando para criar uma narrativa com a qual ele mesmo se beneficia. Porque você vê que quando determinadas linhas religiosas fazem um ataque contra a Umbanda, o Candomblé, Quimbanda, bruxaria, Wicca, seja lá o que for, na verdade, às vezes não é nem no sentido de atacar, mas ali, geralmente, é uma ação de autoafirmação. Vai dizer, eu sou o bonzão que eu posso enfrentar tudo isso. Tem uma coisa que eu queria compartilhar da minha prática mágica, que é, a gente faz todo mês um ritual chamado Deipnon. E para Hecate nós oferecemos um jantar, digamos, um banquete. A gente faz oferendas de comida, realmente, e tal. E é um momento, digamos, de estar em conexão com a deusa e tudo mais. Só que ela não come. E o que a gente faz com essa oferenda depois? Eu, pelo menos, tenho o cuidado de preparar a oferenda de modo que eu possa deixar na rua, justamente para alguém pegar, porque eu moro numa região central, numa cidade grande, tem uma ocupação no final da minha rua, tem galera que fica debaixo do viaduto. Então, se eu puder, sei lá, deixar uma fruta bem limpinha, bem certinha, na esquina, que a pessoa possa pegar para ela comer, não tem problema nenhum. É só uma questão da intenção. E aí, Hecate é uma deusa que está ligada à proteção de pessoas que estão à margem da sociedade, né? E eu estou, na verdade, fazendo um ato bonito, assim, ao meu ver, sabe? Eu estou abrindo mão de uma coisa minha, consagrando ela e depois deixando para quem quiser pegar. Então, na verdade, é um preconceito meio que impede as pessoas de aproveitar de coisas boas até, sabe? É claro que não é aconselhável você ficar pegando coisas na rua que você não sabe de onde vieram. Eu ia comentar isso agora, porque geralmente quando você vê isso na rua, o pessoal fala assim, eu não vou comer isso não, eu vou passar mal, isso aí vai me dar maldição. Mas às vezes não é, às vezes é uma coisa que vai, sei lá, alimentar um cachorro que tá passando na rua e que tá tudo bem, sabe? Vai alimentar uma pessoa que tá passando por um momento de dificuldade ali, ou às vezes vai alimentar os pássaros, ou não vai alimentar ninguém, vai alimentar a terra. Não tem motivo de a gente ficar de verdade achando ruim uma coisa desse tipo, sabe? Na minha opinião. Concordo. Até complementando isso que a Marília falou, é engraçado, né? O pessoal, ele tem muito preconceito, tipo, olha lá aquela oferenda colocada lá e fica com muito preconceito de não, isso é ruim, não sei o que lá. Mas quando é dinheiro, a galera pega, né? Quando o pessoal coloca dinheiro, não tem problema. Dinheiro é outra parada totalmente diferente, cara. A galera não nega nem fudendo. Isso. Mas assim, na minha opinião, assim, é que eu acho que toda magia, ela é uma ferramenta, né? Porque as pessoas ficam olhando e já... esse preconceito já faz com que a galera olhe para aquilo e já entenda aquilo como uma coisa ruim. E a verdade é que o conceito de ruim ou bom, eles são da condição humana. Os humanos têm o lado ruim ou bom. Uma entidade que tá ali para trabalhar, ela é uma energia. Ela não tem um conceito de bom ou ruim. Se você chama uma entidade para fazer um trabalho específico, ela está ali para fazer aquele trabalho específico, independente se para você é ruim ou se é bom. Até porque uma coisa que pode ser ruim para mim, pode ser bom para outra pessoa. Então é uma coisa da condição humana. E a magia nada mais é do que uma ferramenta para levar isso. Duas coisas. Uma é essa prática que a Marília está falando, né, que é da nossa religião, né, que é o culto a Hecate. A gente tem questões históricas relacionadas a isso também, né? Que o culto de Hecate na antiguidade, você tinha o Deipnon, né? Que era esse dia do banquete para Hecate, né? Que marca o fim do mês lunar. E sempre se fazia aquele grande banquete para Hecate e ao invés de se desperdiçar aquela comida era colocada numa encruzilhada e as pessoas de rua, as pessoas em situação de rua na época, elas iam até aquelas encruzilhadas e ficavam esperando ser depositado lá as oferendas de Hecate para comerem. Então era uma prática comum
entre eles doar aquilo para que o pessoal de rua tivesse um alimento mesmo, pelo menos naquele dia especial ali para eles. E outra coisa, né, voltando um pouco para o assunto da gente falando sobre feitiçaria em outras religiões, né, se a gente for extrapolar, a gente pode jogar até para os cultos neopentecostais agora, né, que você pega, né, faz a vassourinha para varrer o mal da sua casa, né, faz o óleo sagrado. A prática de criação de óleos e coisas assim é muito típico de várias vertentes da bruxaria, até da Umbanda também e tal, né? Um unguento, né? Feito pelos pretos velhos e tal. E toda a ritualística dos cultos evangélicos, mesmo das denominações mais tradicionais, eles têm o intuito de criar um ambiente mágico, para que as pessoas tenham ali um momento de conexão com a divindade, né? Dentro da prática da bruxaria, o Marcelo até comentou isso, né? Tem a questão de que tudo começa na mente, né? Então você criar um ambiente propício, né? Criar um ambiente onde a sua mente se desconecte do seu dia a dia normal e se conecte apenas com o momento, com aquele momento ritualístico ali, é uma prática de bruxaria ritualística e é uma prática feita em qualquer igreja evangélica, né? Você tem o pastor com um tom de voz específico, a luz diminui um pouco, né, os músicos tocam um determinado tipo de música, tudo para criar um ambiente ritualístico onde você tem uma conexão com a divindade. Então, assim, na verdade, como o Douglas falou, né, a gente divide as coisas em várias religiões, mas uma coisa que a gente fala dentro da nossa religião também é que a Deus é uma e todas são ela, né? Então, assim, na verdade, a gente interpreta a divindade a partir desse ponto de vista que a gente tem, mas a conexão com a divindade é muito mais uma conexão interna, né, de você ter essa conexão, de você criar essa conexão dentro de você, né, para você ter por isso a criação do ambiente propício para isso, do que na verdade ter um Deus que é o Deus verdadeiro e que todos os outros são falsos ou demônio, entendeu? A gente tem, né, no hermetismo a ideia de arquétipos, né? Então, por exemplo, a gente pega deuses e a gente atribui qualidades para ele. Então, por exemplo, a gente vai ter, por exemplo, Afrodite, que é a deusa da beleza. Então, por exemplo, você tá com a sua autoestima muito baixa, você não tá se sentindo belo, tá se sentindo inferiorizado. É exatamente isso que a Luísa falou, é a mesma coisa que a gente pratica no hermetismo. O que a gente vai fazer? A gente vai adotar, porque assim, cada entidade, cada conjunto de características que vai formar aquela entidade, elas têm uma energia, aquele conjunto de características, quando a gente condensa aquilo em uma entidade e a gente dá um nome para aquilo, a gente meio que cria uma energia vibracional com a qual a gente consegue se conectar. E essa questão que a Luísa falou, exatamente da gente, abaixar a luz, começar a falar num outro tom de voz que o pastor faz, isso te coloca em um estado vibracional para conectar com aquela entidade. Então, por exemplo, se eu tô querendo melhorar a minha autoestima e eu quero fazer um trabalho para Afrodite, a primeira parte desse trabalho para mim vai ser me conectar com a energia de Afrodite. E é exatamente isso que, de fato, isso acontece na igreja evangélica, né? Lógico, eles têm a ideia que eles estão conectando com Jesus, com o Deus cristão, mas a ritualística em si é exatamente a mesma. Eles só estão fazendo de uma outra forma. Isso é muito interessante. É como se literalmente todas as religiões estivessem fazendo a mesma coisa. Só que por causa de alguns preconceitos e de um pessoal que julga antes de conhecer, acaba olhando o ritual do outro, que às vezes é até muito parecido, como algo ruim. Você está ouvindo? Acredite, se quiser. Mas, ô Douglas, acho que minha pergunta não foi respondida. Quanto de fato começou a bruxaria? Começou naquela época ali que a igreja começou a perseguir elas e começou a chamar elas de bruxa? E por que a gente tem essa conotação, assim, que bruxa é do mal? Toda representação que você vê ali, 98% das representações que você vê de bruxa em cultura pop se refere a uma pessoa de índole má. Tá, vamos lá. Historicamente falando, nós vamos ter as pessoas sendo chamadas de feiticeiras, praticando feitiçarias e algo dessa natureza, que é o que a gente conhece hoje como bruxas, desde a antiguidade, sabe? A Luísa tem um projeto
que ela faz, que é incrível, eu acho que deve ser lançado ano que vem, que é um quadrinho que ela roteirizou e começou a desenhar, que mostra exatamente a mulher como a primeira bruxa no momento quando os homens não conseguem entender por que ela dá luz, porque que ela cria vida. E aí começa, na verdade, a ter toda essa questão. Assim, eu sou do direito, né? No direito, existe um livro do Juan Ramón Capella, é muito bom esse livro, que fala sobre o fruto proibido. Ele diz que a gente não consegue compreender que em algum momento da história houve um período da sociedade onde não tinha instituições, não tinham regras, as pessoas viviam se autorregulando, né? E uma das grandes mudanças sociais foi no fato quando o homem descobriu que ele, de certa forma, criava a vida através da mulher. Porque até então, a mulher, quando gerava o filho, isso aí agora, nós estamos entrando na antropologia, estamos falando de estudos, não é achismo, né? A mulher, quando geria o filho, aquele rito, aquela situação era tão mágica, era tão absurda por estar criando vida, que não se sabia necessariamente que era o homem que ia lá e fecundava aquela mulher. Então, tanto que as crianças, geralmente nessas comunidades mais primitivas, não no sentido ruim, mas primitivas no sentido ancestral, né? Elas eram consideradas filhos da comunidade, não filhas de uma pessoa. É a partir do momento que tu começa a perceber que o homem tem uma participação na concepção da criança, que começa a haver uma necessidade de castrar a mulher. Então tu é obrigado a transformar a mulher numa propriedade. Isso historicamente falando. Então as mulheres começam a se tornar, na verdade, propriedade dos homens. Porque tanto que a gente deve ter, muitos que estão nos escutando já devem ter ouvido o pai, a avó, alguém falar: o filho do meu filho não sei quem é, mas o filho da minha filha é meu neto. Entende? Porque, tipo, a gente sabe a maternidade, a paternidade a gente sempre tem dúvida. Então, para não ter a dúvida, o homem castra a mulher, faz a mulher refém e vira sua propriedade. Tanto que em Roma, já estamos falando agora, isso que eu estava falando era coisa de 5, 6, 10 mil anos atrás. Agora estou falando já de Roma, de 2.000 anos atrás, 2.500, época de Cristo. Em Roma, nós vamos ter a instituição da adoção, por exemplo, que é já o homem que já sabe que não consegue ter filho. E ele precisa ter um descendente por questões mágicas. Porque eles tinham a questão da auto-adoração, adoração dos ancestrais. Então, nós vamos ter muitas vezes a mulher vinculada com a bruxa, tanto que a gente pouco escuta bruxo, a gente sempre escuta bruxa, porque geralmente começa a ter essas mulheres que se rebelam a esse sistema patriarcal, a esse sistema opressor, que remonta a milênios. E aí cada sociedade vai ter as suas bruxas. A verdade é essa. E é engraçado como isso não passa de um puro preconceito, porque muito anterior a isso, na verdade, os altos graus sacerdotais eram das sacerdotisas. A maior parte dos sistemas mágicos, eles tinham, na verdade, a alta sacerdotisa. E ele começou, basicamente, vem com essa galera do Vaticano mesmo, essa coisa de começar a ter essa castração mesmo e colocar a mulher nessa posição, digamos assim, inferior, mas muito pelo contrário. No início, era totalmente o contrário. Inclusive, no hermetismo, a gente fala exatamente que nada se cria sem a gente ter um princípio negativo, um princípio masculino e um princípio feminino. É impossível você criar algo, qualquer magia que eu for trabalhar, eu vou ter que exatamente colocar meu princípio feminino e o meu princípio masculino, que isso é o que a gente vai chamar de lei do triângulo. É com a junção dos dois que a gente vai conseguir criar algo terceiro. Em relação a isso que o Douglas estava falando, né? Esse quadrinho que eu estou produzindo já há alguns anos, ele fala dessa questão na pré-história. A grande questão é assim, uma coisa que a gente não compreende, porque a gente não estuda muito pré-história, né? E eu sou formado em história, e a gente ali no ensino médio e tal, não tem um ensino de pré-história, né? Específico de pré-história, é que assim, que a humanidade ela teve uns caminhos muito tortuosos ali naquele período, porque uma coisa que a gente não entende é assim, quando a humanidade descobriu que ela podia plantar arroz, não se comia outra coisa além de arroz, entendeu? Aqueles que descobriram que podiam plantar milho, eles só comiam milho e todos os derivados de milho, entendeu? Então assim, com gerações
só comendo uma única alimentação ali, né? Só comendo ou fazendo pão ou fazendo todos os derivados ali que podia ser feito só daquele único alimento, um conhecimento de uma multiplicidade natural foi perdido, né? Então, assim, a humanidade, antes de domesticar as plantas e de começar a pastorear animais, era uma humanidade muito mais rica em conhecimento, porque as pessoas sabiam quais plantas eram venenosas, quais plantas eram boas para curar uma ferida, sabiam quais plantas eram boas para fazer um chá para curar alguma coisa. Então, assim, essas mulheres que meio que se rebelam com esse procedimento de tornar a mulher propriedade para garantir um herdeiro, né, das propriedades fechadas, né, agrícolas da época, elas são perigosas para aquela nova dinâmica e elas são banidas para fora das comunidades. E elas passam a ser aquelas mulheres solitárias e passam a viver sozinhas na floresta e passam a recuperar esse conhecimento perdido pela humanidade. De que as plantas, né, de que existia uma coisa que hoje a gente chama de fitoterapia, né, de descobrir as propriedades das plantas e de todas as questões naturais ali, né, dos rios, dos animais, etc. E esse é a proto-bruxa, vamos dizer assim, né? Não existia o termo bruxa na época, mas essa era a proto-bruxa criada pela humanidade. Essa mulher lá nos primórdios da humanidade, antes de existir escrita, que a gente conhece por algumas questões antropológicas que a gente estuda, e essa mulher que era banida de dentro da sua sociedade, ia viver sozinha e recuperava um conhecimento perdido pela humanidade. Então, como ela tem um conhecimento que ninguém mais tem, isso é muito misterioso também, e também é motivo de medo, porque normalmente a gente também renega tudo aquilo que a gente não conhece, né? A gente teme tudo aquilo que a gente não conhece. Ô, Luísa, você estava falando aí que a gente tem medo, que é o desconhecido e tal. Muito que a gente tem ideia de bruxa, assim, é que bruxa faz aquelas poções em caldeirões e usa lá rabo de salamandra, bigode de gato preto, unha de galo degolado. Existe esses ingredientes da bruxaria? Existe feitiços que usam esses ingredientes mesmo? Ou isso aí é parte de folclore, de cultura pop? Em parte é folclore de cultura pop e em parte tem algumas ervas que têm nomes muito peculiares, tá? Tem uma erva que se chama unha de dragão, tem erva que se chama unha de gato, tem ervas, tem uma casca de madeira que chama mulungu, que é um nome que, né, nossa, mulungu deve ser alguma coisa de macumba. Então, assim, tem uns nomes muito peculiares de algumas ervas que a gente usa. Pô, e se você tá passando numa janela e vê duas mulheres falando, não, me dá aí a unha de gato para eu jogar aqui na infusão, né, vai parecer que realmente ela pegou a unha de um gato para jogar na infusão, mas na verdade não era, né? Agora, tem religiões que têm práticas ritualísticas com animais, né? Tipo candomblé, tem sacrifício de animais e é uma prática mágica também, né? É uma prática de sacrifício, né? De oferenda, né? E tal. Mas, no geral, é bem parte da cultura pop isso mesmo. Mas vocês elaboram poções? Existe essa parada de poções mágicas com propósitos? Essa poção aqui é para atrair o amado, essa aqui é para dar sorte. Existe isso também ou não? Isso aí também é de cultura pop? Não, existe. Assim, porque, na verdade, o que acontece? Você tem determinadas plantas que elas conseguem estimular algumas coisas no organismo humano, né? A gente sabe que, por exemplo, cheiros mais cítricos, eles acabam dando mais uma coisa mais sexual, né? Então tem alguns perfumes que a gente consegue fazer que são direcionados a isso, mas assim, dentro da prática mágica, a gente associa isso também à questão energética, né? E a gente imanta também energeticamente aquilo que a gente está fazendo. Mas as plantas têm propriedades, né, através dos seus aromas, através dos seus sabores, de gerarem estados emocionais diferentes nas pessoas, né? A coisa de que você pode ganhar alguém pela barriga, né, não é diferente de uma prática mágica, né? Se você é uma boa cozinheira, você é uma boa feiticeira, né? Você pode fazer com que alguém se apaixone comendo a sua comida deliciosa, entendeu? Com certeza. Então, na verdade, tem sim vários meios de você utilizar ervas, aromas, né, chás e tal,
assim, tipo, um exemplo bem prático, eu estava falando do mulungu. O mulungu é uma erva que é utilizada tanto para insônia quanto para você parar de fumar, por exemplo. E então, assim, é uma prática mágica fazer um chá de mulungu, mas tem propriedades fitoterápicas também ali dentro daquela planta que vão produzir um efeito físico. Assim como um chá de camomila calma, né? Como um chá de hibisco dá mais saciedade, serve para você emagrecer, e aí coisa do tipo. Tem uma mistura de fitoterapia com um pensamento mais metafísico e energético também em relação às plantas. Luísa, eu posso te fazer uma pergunta? Pode, claro. E aí, os demais bruxos do grupo podem responder também, por favor. Quando vocês falam sobre questões como chás, ervas, plantas, etc., por mais que seja, às vezes, um conhecimento hermético sobre aquele produto, os efeitos, etc., é inegável que existe uma questão física, porque se tu fumar maconha, tu vai ter... Ele também é uma erva, e tu vai ter lá um efeito X. Então, porque é uma questão que envolve com a nossa biologia. A minha grande pergunta é aquilo que não é material, aquilo que é o metafísico puro. Aquelas que não envolve o biológico, não envolve o consumo de uma erva ou de uma planta, mas aquilo que entra em questões práticas, mas decorrentes de pensamentos positivos, de palavras-chave, de mentalizações, porque isso realmente me deixa muito curioso, porque nós vamos ver isso em muitas religiões, em muitas práticas religiosas. Nós temos a oração, nós temos a imposição de mãos, nós temos várias práticas que são puramente metafísicas. E aí minha pergunta é possível, ou qual é a explicação para que, às vezes, o pensamento positivo, ou certas palavras-chave, ou certos sigilos possam realmente ter um efeito prático na vida das pessoas? O que tu pode dizer a respeito? É uma dúvida que eu realmente tenho. Então, o que a gente acredita é o seguinte: sigilação é algo que eu trabalho muito, né? Que eu trabalho numa técnica chamada técnica Zakroff, né? Que não é a técnica mais conhecida, que é a da Escola do Caos, né? E nessa técnica você cria um desenho com elementos, usando partes do desenho que podem ser criadas por você mesma, com partes de elementos de desenho já consagrados de magia, e você cria um desenho harmônico que vai servir para um propósito para a pessoa que vai utilizar o sigilo. Dentro dessa prática, você não tem uma prática fitoterápica, por exemplo, né? Você tem uma prática que a gente chama que trata dos princípios básicos da magia, que são concentração, a visualização e a projeção. Então, como é que você vai utilizar um sigilo, por exemplo, para poder fazer magia? O sigilo ele tem elementos ali que estão representando o seu desejo, né, a sua necessidade, e você vai se concentrar naquele desenho, né, até que ele esteja bem claro na sua mente. Você vai entrar num processo de visualização, portanto, daquele desenho dentro da sua mente, e a partir do momento que você está concentrada e visualizando aquele elemento, você vai entrar no processo de projetar aquele elemento para o seu subconsciente, que é a sua ligação, segundo a nossa crença, com a divindade. A partir do momento que você faz isso, você está mandando uma mensagem para a divindade a respeito daquilo que você deseja de forma cifrada, né? Construído com elementos simbólicos. E esses elementos simbólicos vão chegar lá na divindade. A Luísa quer isso aqui. Essa prática de sigilação eu faço muito quando eu vendo um dos livros que eu participei, numa editora onde o Douglas já trabalhou, que é o Necronomicon, e eu sempre falo, se você levar o livro, eu desenho o sigilo com aquilo que você desejar. E quando a pessoa compra o livro, eu desenho o sigilo com aquilo que ela deseja, e eu ensino ela a usar. E algumas vezes, já tem umas 4 vezes já, que vieram pessoas em outros eventos me agradecer pelo sigilo, porque fizeram aquilo que eu falei, né? Utilizaram o sigilo da maneira como eu ensinei, e aquilo que elas queriam se realizou na vida delas. Então, assim, é claro que tem uma questão. E outra coisa é assim, por que a gente tem que separar o que é biológico do que é espiritual, entendeu? Dentro da nossa vertente de bruxaria, a gente acredita que nós temos 3 partes, né? Que a gente tem o nosso corpo superior, o nosso corpo inferior, né? O nosso corpo superior que veio da divindade, o nosso corpo inferior que veio da nossa ancestralidade, e a junção desses 2 corpos cria o nosso corpo material. Ou seja,
Na verdade, nós não temos uma separação, né? Nós não acreditamos uma separação do corpo físico do corpo espiritual. Na verdade, o corpo físico ele é uma manifestação física dos nossos corpos espirituais, vamos dizer assim. Então, assim, a gente não separa muito também o que é o mundo físico do que é o mundo natural. Nós somos vida. Como vida, nós existimos agora nesse plano. Em outro momento, a gente vai existir em outro plano. Mas nós continuamos sendo vida. Nós hoje somos vida e eu me chamo Luísa. Num outro plano, numa outra consciência, eu vou me chamar outra coisa. Vou me chamar de outro nome. Ou vou fazer parte do corpo da deusa. Não vou nem ter uma identidade própria. Ou vou fazer parte da minha ancestralidade, vou estar junto com essa ancestralidade minha e vou estar lá com a mente coletiva da ancestralidade. Então, assim, não tem também uma separação muito clara dentro da nossa crença do que é o material do que é o espiritual. Basicamente, a Luísa falou o que eu ia dizer também. Essa ilusão do eu, né? A gente não tá separado do universo. Então, o meu pensamento tava indo por esse lado também. Na visão do hermetismo, a gente tem... É engraçado até isso, porque conforme a Luísa foi falando, a gente trabalha exatamente com a mesma ideia, de a gente mentalizar aquilo e jogar aquilo pro nosso subconsciente. Só que diferente... A única parte que é diferente no hermetismo é o seguinte: a gente não tem a concepção de que uma entidade vai receber, a divindade vai receber aquilo e vai trabalhar em prol daquilo. O hermetismo, ele costuma levar mais em consideração o mundo. A gente entende que tudo é vibração e que semelhante atrai semelhante. Inclusive, é até uma das leis herméticas, que é a lei da correspondência, que ela fala que o que está em cima é como o que está embaixo e o que está dentro é como o que está fora. Então, basicamente, a nossa ideia é a seguinte: você pode bolar o ritual que você quiser. Vou dar o exemplo da sigilização mágica, que era até o que a Luísa estava falando, a gente também faz isso em hermetismo. Qual que é a técnica? Você escreve uma frase, por exemplo, sei lá, eu quero ganhar na loteria. Você criou essa frase, você sabe o que ela significa. Na tua mente consciente, você tem total noção do que você está querendo com aquela frase. Lógico que a gente não colocaria eu quero ganhar, porque isso vai trazer a ideia de que a gente ainda não ganhou e não é essa energia que a gente quer, porque senão a gente nunca ganha. A gente estaria escrevendo agradeço por ter ganho na loteria, alguma coisa assim. A próxima etapa é a gente tirar todas as letras repetidas e isso vai formar uma única palavra, né? Quando a gente cortar todas as letras repetidas, e aí a gente vai usar, né, no hermetismo, uma coisa chamada tabela pitagórica, que é uma tabela onde a gente tem as letras, né, os números, e aí a gente vai fazer um risco, assim, ligando letra por letra dessa única palavra que foi gerada após a gente cortar todas as vogais. Essa palavra, ela automaticamente, ela vira um mantra. Na nossa cabeça, a gente sabe o que aquilo significa. Então, por mais que ela tenha virado uma palavra que ela seja totalmente abstrata para outras pessoas, a gente sabe o significado. Então, toda vez que a gente entoa aquela palavra, automaticamente a gente está ativando aquela energia dentro da gente. E como a semelhante atrai semelhante, a partir do momento que você consegue internalizar aquilo, você consegue ter aquilo dentro de você, jogar para o teu subconsciente, vai transformar em uma forma de pensamento e você liberar isso para o universo, o semelhante ele vai atrair semelhante. Então a explicação do hermetismo é exatamente essa. Você entrou num padrão vibracional de acordo com aquilo que você quer. E como você atrai o que você vibra, automaticamente, se você vibrou aquilo, você recebe aquilo de volta. É até engraçado que uma vez eu tava conversando eu vi, né, o pessoal conversando com uma moça que ela tava reclamando muito que na rua dela todo mundo era muito fofoqueiro. Só que eu conheço aquela moça e ela é a mais fofoqueira da rua dela. Mas é exatamente isso. Se você for o fofoqueiro, você vai atrair mais fofoqueiros. Se você for a pessoa diferente, você vai atrair os diferentes. Então a ideia de por que isso funciona no hermetismo é exatamente essa. Você vai atrair o que você vibrou. Ô Douglas, e esse papo todo de bruxaria aqui, que eu ainda pretendo voltar nesse assunto, porque eu acho que eu nem entrei no assunto que eu realmente queria entrar. Mas vamos entrar na parte que agora de adaptações que a Tábula vai fazer. Você vai fazer a adaptação de um filme sobre bruxaria, não é isso? Isso. Na verdade, a Luísa fez a capa e o roteiro, e a Marília
que está aqui presente também, está fazendo e finalizando agora toda a parte interna. E está ficando um trabalho maravilhoso. Só para contextualizar o pessoal. Em 1922 foi feito um filme sueco-dinamarquês que é o Haxan, que é um filme meio que documentário, meio que aqueles mockumentários, né? Que fala sobre a bruxaria, fala sobre o que se acreditava na época do que as bruxas eram, faziam e etc. E sobre a questão da perseguição, principalmente das mulheres e tudo mais. É muito inspirado naquela questão do Maleus Como é que é? Me ajuda aí. Maleus Maleficarum. Isso! E é um filme que tá disponível no YouTube, dá pra assistir, galera, é só botar Haxan. É um filme mudo e é assustador, a verdade é essa. E na época, em 1922, esse filme foi proibido em vários países. Vários países não permitiram o acesso a esse filme. Ele é bem perturbador mesmo, mas é um filme muito bom. É um filme bem dinâmico, mesmo pra época. E ele é muito influente, tipo assim, o que a gente acaba consumindo como A Bruxa, do Eggers, A Bruxa de Blair, todos eles é muito inspirado nesses mitos da bruxa que lá em 1922 já estava nesse filme. Então assim, para quem gosta de cinema, para quem gosta do tema, vale muito a pena ver o filme. E por incrível que pareça, esse filme nunca teve uma adaptação em quadrinhos, nunca foi modernizado. E aí, a Luísa e a Marília, duas bruxas, optaram voluntariamente a fazer um pacto conosco em produzir esse material. E aí, meus amigos, que material lindo! Cada página é um deslumbre. E ele está tanto à venda na Amazon quanto no Catarse. Dependendo de quando vocês escutarem este programa, ele vai estar nos últimos dias do Catarse, que tem alguns brindes e tal, mas se passar, não se preocupem, tem na Amazon. Ele vai ser lançado agora em junho, né, na PocCon de São Paulo, e vai estar disponível para venda para o Brasil inteiro, tanto na Amazon quanto no Catarse. É um material maravilhoso, tanto nessas duas plataformas dá para ver as páginas que estão sendo produzidas por elas. Gente, assim, é um negócio assim primoroso, é simplesmente lindo. Tá ficando uma baita HQ e é dentro de um selo criado pela Luísa, que é o Erótico Oculto, que ela já lançou conosco, pela editora Tábula, o quadrinho, né, do Erótico Oculto, que deu origem ao selo, e que na época foi enviado aos apoiadores um chaveiro com sigilo sexual. E eu recebi pelo menos 2 e-mails agradecendo pela eficácia. Eita! Mas, ô Douglas, olha só, o pessoal vai estar escutando isso a tempo do Catarse, sim, porque esse nosso episódio está saindo no feriadão, no dia do trabalho, dia 1º, e no Catarse vai até o dia 6 de maio, né? Isso, vai até o dia 6, e para localizar é bem simples, é só jogar no Google Haxan. Como é que se escreve Haxan? H-A-X-A-M de Maria, Haxan. E quem quiser ver, se eu botar Haxan Catarse, vai aparecer. Se botar na Amazon, também vai aparecer o nosso quadrinho. E quem quiser assistir o filme, coloca esse mesmo nome no YouTube. Vai aparecer também. Vale muito a pena. Eu vou procurar isso tudo e deixar pessoal certinho na descrição do episódio. Mas eu explico isso com mais calma no finalzinho. A gente tá falando aqui de bruxaria, falou de filme que vai virar HQ, então eu queria muito pedir aos nossos convidados que indiquem um filme de bruxaria. Lembrando que eu já vou tirar o filme da bruxa, que nós citamos aqui, que é recente. Como é que é o nome do diretor, Douglas? O do Eggers, né? Isso. Aquele filme é maravilhoso. Ele é um terror psicológico, assim, absurdo. Não tem jumpscare, não vou dar spoiler não, que o final desse filme também é outro absurdo. Mas assistam. Mas vamos lá, eu quero que todo mundo que tá aqui me indique um filme muito bom de bruxaria. E eu vou começar com a minha indicação, que é um filme que eu assisti por indicação do Ribas, que ele ama esse filme. Inclusive o Ribas é um grande fã do Julian Sands, o ator que faz o protagonista. Eu já sei o que vai falar. Que é o Warlock e o Demônio. Puxa, esse filme pra mim é muito bom, cara. Muito bom. Que é basicamente a história de um bruxo da Idade Média e um caçador de bruxas da igreja. E esse bruxo tá atrás... Isso. E esse bruxo tá atrás do livro que pode desfazer a criação. E ele acaba viajando no tempo, vindo parar no longínquo ano de 1989. Um futuro distópico. Já foi o futuro isso, né? Sim, já foi o futuro. E lá
eles se enfrentam e ele vai procurar as páginas do livro que foram escondidas pelo país, sacou? E esse caçador de bruxa vai atrás dele. Cara, o filme é muito bom, que mostra um bruxo assim, bem badass, saca? Aqueles bruxos raiz mesmo. Pô, ele faz poção pra voar com gordura de criança. Eu achei esse filme muito bom. Assisti por indicação do Ribas, então fica aí a minha indicação, Warlock e o Demônio. Luísa, indique um pra gente. Tem um filme que já é totalmente diferente de Warlock e o Demônio, que eu recomendo, que chama A Maldição da Bruxa, que é o nome dele em português, né? É de um diretor chamado Lucas Feigfeld. Ele é um filme, eu acho que é em inglês, ele tem uma vibe mais filme bruxa, né, que o Douglas citou. Ele é mais lento, um desenvolvimento lento e tal, mas é uma história bem legal, que é uma pastorinha, né, e ela começa a se envolver lá com os jovens da região lá e acaba sendo acusada de bruxaria, e aí fica um thriller psicológico também ali, para você saber se ela é bruxa ou não, e o que está acontecendo com a vida dela, ou se é só paranoia das outras pessoas. É bem legal também. Então tá. Marília, sua indicação. Então, eu vou indicar um filme que chama, em português, Vozes da Escuridão, e em inglês é A Dark Song, do Liam Gavin, que fez o roteiro e a direção. E ele é basicamente uma história sobre um ritual que acontece dentro de uma casa. É uma versão distorcida, digamos assim, de um ritual muito famoso chamado Ritual de Abramelin. É um filme muito interessante, é muito legal. Putz, você tem minha atenção total. Olha, é muito bacana, assim, tem algumas limitações de... Assim, o elenco são só 3 pessoas, eles passam tudo dentro de uma casa, e tem algumas limitações. É aquele filme com uma história bacana, muito boa vontade e pouca grana. Exatamente, mas ele é incrível, vale muito a pena assistir, eu pelo menos gostei demais. E eu não posso falar mais do que isso, porque senão eu vou spoiler o filme inteiro. Não faço não, que eu não assisti, esse aí eu quero ver. Senhor Fujek, qual a sua indicação de filme? Cafundó. Cafundó? Conhece? Um filme brasileiro de 2005, com o Lázaro Ramos, que conta a história real de um médium chamado João de Camargo, de Sorocaba, e que ali bem no finalzinho da época da escravidão, ali, aquele período ali que ele viveu, e que ele começou a fazer um trabalho mediúnico ali com magia, atendendo as pessoas. Podemos dizer ali que é como se fosse um dos primórdios da Umbanda, né? Então ele faz muita magia e tem algumas coisas interessantes que acontecem ali na história. Isso aí parece interessante também, hein? Uhum. Douglas, sua indicação? Gente, eu vou fazer... Posso furar o protocolo e fazer 2 indicações? Até 3, meu amigo. Até 3? Tá, então eu vou fazer 3, então. Tá, mas eu quero fazer elas bem fora do padrão, tá? Então, peraí, calma. Senão é sacanagem, porque de repente, como você vai falar mais de um, às vezes você pega o filme que o Marcelo quer indicar. Não, Marcelo... eu tenho certeza que eles não vão... são bem fora do... Você não vai me indicar um filme alemão de 1920, preto e branco, né? Não. São super conhecidos, mas fala muito sobre bruxaria. Então vai lá, então manda deles é Valente, da Disney Pixar. Não assisti. Cara, ele é um filme roots sobre bruxaria. É top, é um filme maravilhoso. Valente, da menininha ruiva? A menininha ruiva, sim. Tem a questão da mãe dela, tem aquela questão da transformação do Cara, eu não sei porque na minha cabeça eu jurava que aquele filme tinha uma coisa a ver com o Coração Valente. Não sei porquê, não me pergunta. É porque é a mesma pegada, né? Eles são irlandeses, né? Acho que é isso. É por isso. Mas é um filme muito bonito, muito gostoso de se ver, muito bonito, né? Muito bonito. E ele é um filme que, se fosse hoje em dia, as pessoas iam criticar muito, dizendo que ele era lacrador, etc. Ele foi feito numa época que ainda não tinha esse debate bobo. Mas ele é um filme que trabalha muito a questão do empoderamento feminino, da mulher ser dona do seu próprio destino, e ele fala sobre bruxaria, a verdade é essa, ele fala sobre bruxaria. É um filme muito legal, muito bom, muito bonito. Outro filme de bruxaria que eu gostaria de fazer uma menção honrosa, que na época você tem que lembrar que o Douglas, adolescente, não tinha acesso à internet, a gente não conseguia comprar Playboy, não conseguia fazer nada, e como todo adolescente gostava de ver coisas que adolescente gosta de ver, né?
E um dos filmes foi uma bruxa que me permitiu sonhar muitas vezes, que foi a Elvira. Emanuele, a bruxa da floresta. Não, Elvira. A Elvira. Putz, Elvira é foda. Elvira é foda. Elvira. Oh, aquela bruxa lá era maravilhosa, cara. Putz, Elvira é foda. Elvira é realmente Tem muito até bom. Funko Pop da Elvira hoje em dia. Elvira dispensa sinopse. É só o nome já fala tudo. Elvira. Foi a última indicação. Elvira. E o último de bruxaria, que as pessoas associam como um filme de vampiro, mas é um filme de bruxaria, que é o Sombras da Noite, de 2012, do Tim Burton, com Johnny Depp e tal, porque tudo em volta é de uma bruxa nesse filme. A verdade é essa, é que o Johnny Depp, por ser aquela figura carismática, a gente só lembra dele como o vampiro do filme. Mas o filme é sobre um amor de uma bruxa vingativa. Cara, ó... Boas indicações. Sombras da Noite é um filmaço. E a Eva Green tá linda nesse filme. E ela tá uma bruxa muito do mal e ao mesmo tempo sexy, top. Cara, ela é a bruxa que uma bruxa deve ser. Então vamos lá. Última indicação, Marcelo. Você falou que o Douglas podia acabar falando o filme que eu ia falar, mas quem falou foi a Marília. Eu também ia falar da Dark Song. Porque ele fala do ritual de Abramelin, né? De entrar em contato com o Santo Anjo Guardião. É incrível esse filme. Inclusive, esse ritual vale um episódio só sobre ele. Mas o que eu vou falar então é outro que eu gosto muito, que é de bruxa, chamado Caça às Bruxas, que é com o Nicolas Cage. Sim, o esse diretor é bom, o Dominic Sena. Que eles têm que... Pra poder se redimir com a igreja, né? Já que ele perdeu a fé e ele era um dos cavaleiros da cruzada, ele tem que levar de uma cidade pra outra uma suspeita de bruxaria, uma moça que ela suspeita de bruxaria pra ser julgada. Mas o filme é muito bom, vale a pena. Ô Luísa, eu sei que você tá querendo indicar mais um filme aí, eu vou te dar mais essa oportunidade, que o Douglas falou 3. Para não falar que eu tô protegendo ele. Pois é, se o Douglas indicou 3, eu tenho mais 2 indicações que são ótimas também. Manda a indicação nunca é demais. Telefônica negativa. Um filme que tem tudo a ver com o quadrinho que a gente tá fazendo agora, que é o Bruxas de Salem, de 1996, lá com a Winona Ryder e tal. Esse filme é muito bom. Esse filme é excelente, fala muito dessa paranoia da caça às bruxas e tal, e é muito bacana. Não vou falar muito mais do que isso, que é pra ver, quem não viu, né, vai lá e veja. E o outro é, assim, lembranças da adolescência e o que fez me interessar por bruxaria de primeiro, que é os Jovens Bruxas, né, gente? Não essa versão nova, Nossa, a versão lá dos anos 90 lá, muito legal também. Quem quiser, tem um monte de coisa no filme que é prática de bruxaria de verdade e tem coisa que não, né? Então, assim, é um filme legal, divertido, muito bacana de se ver também. Ah, então eu tenho mais um pra indicar também. Bora indicar. Eu acho que ele não tem o merecimento suficiente, entendeu? As pessoas simplesmente esqueceram desse filme, mas ele é incrível pra uma tardezinha fria, assim, você tomar um chá, sabe? Tipo, sessão da tarde, uma vibe inverno, assim. Da Magia à Sedução. Muito gostosinho esse filme, eu adoro ele. Filme. Ótimo! Nossa, ele é muito excelente. bom. Ele é muito gostoso de assistir. Eu sou apaixonada com ele desde sempre. Ele é também. lindo, é um baita filme. É baita filme. Sim, ele é incrível. Merece mais visibilidade. Como se Hollywood precisasse com duas mais atrizes maravilhosas, né? Sim. ele é muito bom. É com a Sandra Bullock e a Nicole Kidman. Isso. Então tá, eu vou indicar mais um filme então, é um filme recente, eu gosto muito da pegada do diretor, que é do Sam Raimi, que é o Arrasta-me pro Inferno, que eu acho aquele filme... é bom mesmo. Esse filme é muito bom. Poxa, eu acho aquele filme fantástico, cara, a história dele, ele é tosco proposital e o tosco dele não fica tosco pro filme, eu acho uma estética muito legal, gosto demais mesmo. E uma menção honrosa, que eu cresci vendo essa série e, putz, eu adorava assistir, 2 na verdade, acho que as 2 entram aqui, que é Ginny é um Gênio e A Feiticeira. Eu adorava essas 2 séries e uma passava em sequência da outra quando eu era criança. Eu assisti essa série inteira. Entregando a idade. Pô, eu sou velho, tô chegando na casa dos 50, filho, tô ficando velho. Ah, mas eu também assisti essas séries, elas são muito boas mesmo. Nossa, e muito eu era boas. criança também. Aí, tá vendo? Entregou a idade também. Você está ouvindo... Acredite, se quiser.
Então foi isso. Hoje começamos a falar de bruxaria. Começamos porque eu sei que eu vou voltar nesse assunto. Inclusive, convido esse time a voltar aqui novamente para a gente conversar sobre bruxaria. Eu poder fazer minhas, como diriam alguns ouvintes, as minhas perguntas infantis. As minhas dúvidas honestas e sinceras de coração. Porque eu tinha muita coisa separada aqui, mas igual a gente estava falando aqui off, né, Luísa? É um papo muito extenso. É muito complexo. Bruxaria não é só isso preto no branco. Tem muita coisa por trás, muita história, muitas vertentes, então é um papo que vai se estender por outros episódios, podem cobrar. Mas até lá, gostaria de agradecer todo mundo que veio aqui hoje, trocar uma ideia com a gente sobre bruxaria. Então vamos começar aqui devagarzinho, porque hoje a lista é grande. Luísa, valeu demais, é sua segunda vez aqui no Acredite Se Quiser, e espero que venham várias ainda. Valeu demais, tamo junto, deixa seus projetos aí pro pessoal e onde o pessoal te encontra. Me encontra no Instagram, melhor lugar, é @LuisaLemosArte. E apoiem lá o projeto, né, o Haxan, e quem quiser, tem uma das recompensas, você pega os 2 livros do selo Erótico Oculto, né, pega o Haxan e pega o primeiro livro também. E no Haxan vai ter um pós-fácil que eu vou escrever falando alguma coisa sobre o filme, sobre bruxaria, mas no primeiro livro tem um pós-fácil que eu escrevi falando bastante coisa sobre bruxaria e sobre toda a bruxaria que foi utilizada dentro da concepção do roteiro do Erótico Oculto. Então, quem quiser, quem não conseguiu pegar o Erótico Oculto na primeira campanha, né, e quiser pegar agora os 2, né, quiser pegar o Erótico Oculto original e o Haxan, né, que é o segundo livro do selo, pode pegar os 2 lá também. Então, conto com a ajuda de todo mundo aí e tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Valeu. Marília. Vocês me encontram no Instagram também, eu acho que é o melhor lugar, @MaríliaAguiarte. E eu espero que vocês venham, gostem do que a gente estiver fazendo. Muito obrigada por ter me chamado para participar, fiquei super feliz. E é isso, a gente se encontra por aí. Valeu, tamo junto. Douglas, o patrão, o big boss da tábula. Valeu de novo, meu amigo. Tamo junto. Bom se fosse. Gente, assim, quero agradecer imensamente todos que estão nos escutando, vocês que estão participando aqui desse podcast, são pessoas maravilhosas. Eu fico muito honrado na presença online de vocês, pois eu admiro todo mundo aqui dentro. O Haxan é um quadrinho que a gente está produzindo agora este ano e foi uma grata surpresa a Luísa e a Marília terem aceitado o desafio, pois é uma adaptação de um filme muito importante, muito antigo, muito admirado, então a gente sabe que a pressão acaba sendo maior do que um projeto mais autoral, mas as duas são maravilhosas e elas estão dando um banho nesse projeto, sabe? Assim, gente, vale muito a pena olhar, é muito bonito mesmo. E é um quadrinho mais de 18, assim como acredito eu que todo o selo Erótico Oculto. O próprio primeiro quadrinho, que também pode ser adquirido junto com ele também é para maiores de 18, mas não é um maior de 18 bobo, sabe assim, porque apareceu um pinto de fora. Não, é porque realmente tem uma temática adulta e não tem pudores de mostrar sexo e o que for necessário para contar a história, né? Então, é um quadrinho que vale muito a pena ler, e as meninas estão destruindo nesse quadrinho. Na arte, no roteiro, em tudo. Assim, eu estou muito orgulhoso em ter esse projeto dentro da nossa casa. E fico muito feliz do PH e toda a galera do Acredite Se Quiser, do UFO Jack, de todo mundo que está presente aqui, está compartilhando esse momento conosco. Obrigado mesmo, gente. Bem feliz. Eu que agradeço. Valeu demais. Tamo junto. Marcelo, antes de você dar seus agradecimentos, pessoal, eu queria aproveitar já para fazer um merchan dentro do merchan. Que o Marcelo tem um site de astrologia. E eu tava conversando com ele ontem, ele me contou sobre isso. Minha mulher adora esses assuntos, adora astrologia, essas coisas. Passei para ela entrou lá, ela ficou surpresa com a quantidade de informação que dá, leitura de tarô e tudo mais em cima dos seus dados ali. Então, eu achei isso fantástico. Eu falei com o Marcelo que eu tenho muita curiosidade de falar sobre a astrologia. Eu acredito, não muito, mas eu falei com o Marcelo que eu também não desacredito. E eu gostaria muito de conversar com ele e ver se ele muda minha cabeça. Eu já falei várias vezes que às vezes eu trago temas aqui que eu realmente não acredito e eu acabo o episódio com a cabeça mudada, com minha opinião diferente, porque eu vejo coisas ali que antes eu não sabia. Então, Marcelo, valeu demais sua presença aqui hoje, tamo junto, já fica o convite pro episódio de astrologia e divulga aí, pessoal, o seu site, que vale muito a pena o pessoal conhecer. O PH, com certeza eu volto pra falar sobre astrologia, sim, pode ter certeza disso. E, cara, sim, o meu site ele fala sobre astrologia, numerologia, você consegue entrar lá, criar uma conta
gratuita e ter o seu mapa astrológico completo gratuito, mapa numerológico completo gratuito. Você tem consultas ao tarô, horóscopo diário e, inclusive, eu gostaria aqui de manifestar, caso o Douglas aceite, mas todo mundo que comprar antecipado lá no Catarse para apoiar o projeto vai também ganhar 6 meses de acesso premium gratuito nesse meu site, que é a Cosmolink. Aí eu vi vantagem, hein? Aí sim. Aí o coração aguenta. E pra quem quiser criar a conta lá, ó, é www.cosmolink.com.br. Putz, não, peraí. Ribas! Falaram www aqui também. Eu sou velho? Marcelo, desculpa, mas isso aí pra mim não dá. Ninguém fala mais www, nem eu falo. Eu sou velho. Pois é, eu vou simplificar sua vida. Vai estar na descrição do episódio pra todo mundo ir lá e acessar. E, senhor Fujack, deixa o seu recado aí, pessoal, onde o pessoal te encontra e divulga o seu trabalho pra eles. Isso aí, o pessoal me encontra no Instagram, né? UFO Jackson ou Phenomenon BR. E também agora vão voltar a me encontrar também no portal Phenomenon, no endereço www.phenomenon.com.br e também no canal Phenomenon, né? 2 lives por semana, mais um vídeo exclusivo todo domingo. Apareçam lá. Eu vou deixar na descrição do episódio tudo que nós falamos aqui hoje sobre esse tema. A HQ, que está em pré-venda na Catarse e na Amazon, vai estar na descrição do episódio, então corram lá, garantam seu exemplar. Eu vou deixar também o site do Marcelo, entrem lá, façam seu cadastro lá, façam suas consultas com seus mapas astrais, é muito interessante, tem muita coisa legal lá. E lembrando que nós vamos ter uma novidade em breve. Sim, eu já agradeci o Marcelo aqui no episódio que vocês escutaram algumas semanas atrás, mas aqui eu volto a agradecer novamente que o Marcelo está ajudando o Fenômeno a voltar para o ar, bolando um site novo, um layout novo, com uma hospedagem ilimitada agora para o senhor Fujack colocar a coleção infinita dele de documentação ufológica lá, então aguardem aí, que o Fenômeno vai vir chutando a porta. E eu acredito se quiser também. O Marcelo nos deu um site muito legal que vai entrar aí, inclusive, vai ter a substituição do nosso Apoia-se, vai ser direto pelo site agora, lá vai ter episódios inéditos para apoiadores, streaming lá, sem propaganda de Spotify, sem nada para vocês escutarem, uma loja com action figures, miniaturas de alienígenas, de naves, vai ter muita coisa legal. Então, aguardem que isso vai aparecer aí em breve. Valeu! Nos vemos na próxima semana com mais casos misteriosos e coisas inexplicáveis. E não se esqueçam que aqui nós só contamos as histórias. Acredite, se quiser. Aqui vocês viram que eu indiquei o Alok aqui e falei que foi indicação do Ribas, que o Ribas é fã do ator, ele gosta do filme, né? O Ribas odeia esse filme. Ele me xinga toda vez que eu falo, pô, PH gosta de umas porcarias que não tem sentido. O ator é um canastrão e não sei o que, ele me zoa sempre. E eu fiz questão de dedicar pra ele esse filme, ele vai ficar maluco quando escutar.